Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PPGente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E, como você já sabe, a essas alturas do campeonato, toda semana eu trago alguém que é legal, divertido, bacana, interessante para falar sobre isso, sobre educação, sobre tecnologias e educação ou qualquer coisa parecida com isso. E hoje estou aqui com meu amigo e colega Jefferson Ferro, o cara que trabalha a 2 casinhas do lado da minha. 2 casinhas. Isso, tem a da Glaucia e a sua, isso mesmo. Você tá sendo gentil, você tá chamando de casinha, né? É baia que fala aquilo. Não, baia era lá no Divina, que a gente não tinha nem divisória. Ali é uma... Isso não é verdade. É uma um... casinha, é uma salinha. É uma sala. O problema é que não tem o teto, né? Porque divisória é um pouco mais problemático. Mas você sabe que os nossos... A gente teve o E-Digital na semana passada, né? Sim. E a gente recebeu uns convidados para o encerramento e eles ficaram com inveja. Eu levei eles lá para ver as nossas salas. Sim. Nossa, tem umas salinhas tão bonitas. Então, às vezes a gente reclama, mas a gente reclama de barriga cheia, né? Eu me lembro quando eu tava fazendo... Cara, a sala do meu professor do doutorado não era uma sala. Era um cantinho. Um cantinho. Mas a melhor era um cantinho. Mas eu vou contar uma melhor antes da gente começar a entrevista de verdade. Porque quando eu me formei, eu me formei em dezembro de... Virei doutor, né? Me formei no doutorado em dezembro de 2014. E daí, em janeiro, eu fui pegar meu diploma. Aí veio uma mensagem da Universidade Federal do Paraná, med@ufpr.br. Eu falei, eita, med? Seu diploma está aqui. Falei, acreditei, né? Fui lá, tá no segundo andar do prédio menor, do Dom Pedro II, né, na reitoria. Fui lá e tal, subi na sala, eu não vou lembrar agora, mas tipo, sala 203. Aí 204, 205. Cadê a 203? Não, pera. Voltei, né? 204, banheiro, 205. Eita, 205, banheiro, 204. Daí eu fiquei ali pensando, né? Daqui a pouco abre a porta do banheiro. Eles tinham desativado o banheiro e a sala do cara que entregava os diplomas era o banheiro. Caraca, meu. Isso há 10 anos. Tudo bem que já faz 10 anos, mas não tinha nenhum sistema informatizado em 2014. Quem é você? Eu falei, Rodrigo Otávio dos Santos. Só um pouquinho, tá aqui, ó. E tirou numa montanha mais alta do que nós de diplomas, o cara puxou. Puxou um lá. Tá aqui, ó. É bizarro, é bizarro. Mas enfim, isso é só uma historinha para... Uma alegoria, né? O teu doutorado foi história, né? História, isso. Há muitas luas atrás, 10 anos já. Dia 5 de dezembro faz 10 anos que eu teve minha banca. Que desgraça, né? Mas isso já remete à nossa primeira pergunta, que é a que eu sempre faço aqui, que é o seguinte: as pessoas acham que a gente nasceu pronto, né? Que um belo dia eu acordei e era doutor, né? Depois pós-doutor e tal, acordei, é isso aí. E não, né? A gente sofre... Assim, eu sofri um bocado, né? É uma caminhada aí, né? É uma caminhada, um monte de bordoada que a gente leva, chicotada no lombo e tal. Como que foi a sua caminhada? Do ensino médio até aqui? Então, eu fiz o ensino médio no Cefet. Antes de ser o TFPR ainda. Isso, eu fui um cefetiano. E em eletrotécnica, veja só, eu estava me formando em técnico em eletrotécnica. O que um técnico em eletrotécnica faria? O cara que mexe com eletricidade, com instalações elétricas. Tá. Pode trabalhar também em, por exemplo, se você vai em empresas, né, trabalhar com instalação elétrica em empresas, enfim, a gente aprende um pouquinho sobre geração de energia, né? Vai para Itaipu, aquelas coisas. Sim. Então, pode trabalhar nesse setor de eletricidade, que é um setor que o Brasil tem uma tradição legal pela questão das hidrelétricas, né? O Brasil é um país que tem, até onde eu saiba, uma engenharia e uma área técnica muito bem desenvolvida nesse setor, né? Mas, enfim, então eu estava fazendo eletrotécnica, nunca tinha me imaginado professor, né? E apesar de eu gostar de ler, gostava muito de literatura, de leitura escrita, mas eu não era um bom aluno no Cefet. Sempre fui um bom aluno na vida, sempre fui aquele aluno que tira as notas mais altas e tudo. Eu nunca fui essa pessoa. Mas é o que não quer dizer nada, né? Mas no Cefet não. No Cefet eu era um mau aluno. Eu reprovava a disciplina. Aí chegava, por falta, inclusive. Eu chegava lá para minha mãe, porque no Cefet, assim, se você reprovasse, você podia fazer a disciplina como recuperação nas férias. É verdade. Eu cheguei a fazer isso algumas vezes. Tinha que pagar, né? Eu chegava para mãe. Então, Então, também
tomei pau aqui em matemática 3. Vou fazer nas férias. Só que tem que pagar aqui uma taxinha. Então, eu não era um bom aluno. Porque eu não gostava do sistema. Eu acho que o Cefet, minha memória, assim... minha memória afetiva é ruim do Cefet. Eu acho que ele era um sistema muito opressor. Tinha uns inspetores no corredor que ficavam brigando com a gente o tempo inteiro por nada. Sei, não tinha um esquema de usar jaleco, né? Jaleco. Se não usasse o jaleco, você ia pra diretoria, umas coisas... se tivesse faltando um botão no jaleco, você levava uma advertência. Isso. Umas coisas assim, e aquilo me incomodava bastante. Hoje, assim, até olhando para trás, eu vejo que isso é uma característica minha, assim, eu nunca me dei bem com gente muito autoritária. Sim. Sabe? E agora eu volto um pouquinho para trás. Claro. Tem uma cena marcante na minha vida, é minha irmã que conta, né? Porque ela viu. A tua irmã é mais velha ou mais nova? Eu tenho 2 irmãs, uma mais nova e uma mais velha. Minha irmã mais velha que conta. Eu sempre era um bom aluno Caxias, tal, tinha nota boa. E uma vez, na 7ª série, eu estudava no Colégio São Francisco de Assis, que era um colégio da Igreja Franciscana, atravessando a rua aqui. Que agora é o Vicentino ali? Tem o Vicentino, minhas irmãs estudavam no Vicentino, que era um colégio para mulheres, e eu estudava no São Francisco de Assis, que era na esquina onde hoje é a loja da Honda. O colégio não existe mais, mas ele era vinculado ao seminário dos padres caputinos. Aqui, dos caputinos, né? E tinha uma professora muito autoritária de português. E ela estava dando muita bronca na turma, aquilo estava me irritando. E um dia ela resolveu prender a turma na hora da saída. Nossa. E eu fiquei revoltadíssimo. Eu segurei ali alguns minutos, mas chegou uma hora que eu não segurei. Eu subi em cima da mesa, comecei a gritar, e vamos sair. E eu meio que causei uma celeuma. Não, mais como foi uma celeuma, foi um movimento assim de ruptura. Alguém empurrou a professora e abriu a porta e todo mundo saiu. E daí no dia seguinte, obviamente, meus pais estavam na direção. O que era uma coisa muito incomum para mim. Eu era um aluno que tinha, né, um histórico impecável, assim, de bom aluno, nunca tinha tipo... Mas essa coisa do autoritarismo, para mim... E talvez por isso você não gostasse de português. Talvez por isso, porque o jeito como o português era ensinado... Sim. Muito equivocado, né, tradicionalmente, assim, com coisas muito autoritárias. Nunca me dei bem com isso. E o Cefet era muito autoritário, né? Então, eu não era um bom aluno lá. E aí, quando eu estava terminando o 3º ano, né, do Cefet, porque eram 4 anos o curso técnico, mas com 3 anos você concluía o ensino médio, e aí você ficava mais um ano para fazer estágio, fazer disciplinas técnicas e tudo mais. Então, quando eu estava no último ano, eu falei assim, quer saber, cara, na minha cabeça sempre o plano era fazer engenharia, né? Falei, quer saber, eu não vou fazer engenharia, acho que já que eu gosto de literatura, eu vou me inscrever no curso de letras, né, no vestibular, para ver o que dá. E você tinha mais um ano no Cefet ainda, então tá tudo tranquilo, né? Isso. E aí, só fiz o vestibular porque a escola onde eu fui fazer vestibular era uma escola atrás do Cefet. Eu fiz lá também, no Xavier de Lima. Xavier de Lima, exato. Fiz lá. Que ano que você fez? 1994. Eu fiz 93, meu vestibular ali. Então, e aí, por que eu só fiz lá? Não minto, acho que foi dezembro de 93, porque eu entrei na faculdade em 94. Então a gente fez o mesmo vestibular no mesmo lugar, cara. No mesmo lugar, hein? Só que como eu sou com R e você com J, acho que não era a mesma turma, né? A mesma sala. Provavelmente não era a mesma sala. Porque o Cefet havia estado em greve, então eu estava tendo aula em dezembro. Então eu ia fazer o vestibular, saía correndo. Ia pra aula. Eu lembro que a gente tinha uma disciplina, a gente tinha que entregar um transformador. E era um trabalho em grupo, né? Então, você tinha que estar lá no laboratório. Você já fez um transformador na sua vida, não? É claro que não. Pegar os fios de cobre e ficar enrolando? Isso, não. Então, você tinha que ficar enrolando fio de cobre, você tinha que colar, montar. Era um saco. Mas, enfim, ficou uma porcaria o nosso. Mas a gente tinha que fazer. Então, eu tinha que fazer a prova correndo e sair e voltar e ir lá para o laboratório terminar o transformador com a equipe. Se não tivesse sido assim, eu acho que eu nem teria feito o vestibular. Claro. Porque, né, se fosse uma escola longe... Mas eu acabei fazendo o vestibular e passei, o curso era noturno. Então, e no ano seguinte, então eu tinha 17 anos de idade, eu entrei no primeiro ano da faculdade.
E na minha família é uma família de classe trabalhadora, né? Meus pais não foram para faculdade, então nossa geração foi a primeira geração a fazer ensino superior, eu e minhas irmãs. E tinha muito uma coisa assim, tipo, cara, você já tem 17 anos, você tem que começar a trabalhar. E a minha mãe, ela tocava um negócio da família, que era uma madeireira, um comércio de madeiras. Justo. Na Estrada Nova de Colombo. Nossa, longe. E eu morava em Santa Felicidade. Não, mas aí faz sentido, né? Não. É uma coisa... Ah, não. Colombo é do outro lado. Do outro lado, né? Muito longe. Eu confundi Colombo com Campo Largo. Sim. Não, Colombo é pro outro lado. Isso, Colombo é pro outro lado. É muito longe. E aí eu fazia o seguinte, eu ia de manhã pro Cefet, né? Eu ia de ônibus e tal. Acordava às 6 horas da manhã. Terminava a aula no Cefet, saia correndo, pegava um expresso, ia até o terminal de Santa Cândida. Santa Cândida pegava um alimentador para ir até a Estrada Nova de Colombo para dar o meu expediente de tarde na Madeira Santa Cândida. Na empresa da família. Na empresa. Na firma da família. Na firma. E depois saía, fechava com a minha mãe me deixava na reitoria para eu ir para a faculdade. Então, não sei como é que eu conseguia isso. Tendo 19 anos, né? 17 anos. Então, 17, 18, até os 25 você aguenta tudo, né? Você é indestrutível. Tudo. Era uma coisa louca, né? E aí eu fazia, então, Cefet de manhã, trabalhava atendendo no balcão da Madeireira Santa Cândida de tarde e universidade de noite. E aí eu me achei, né, na universidade. Gostei muito, né, me envolvi muito com as disciplinas. Assim, não, aqui realmente é o meu lugar. Tanto que eu acabei nem fazendo meu estágio final no Cefet. E por isso não tenho diploma de técnico. Você não é técnico em eletrotécnica? Eu não sou técnico em eletrotécnica. Faltou só o estágio. Eu cumpri todas as disciplinas. Que beleza! Porque eu já sabia que eu não ia fazer aquilo. Até porque aí no segundo ano de faculdade, eu já tinha conseguido uma bolsa de iniciação científica. Então eu falei, não, então daí eu pedi demissão da firma. Da madeireira da firma da minha mãe. Eu, né, vou trabalhar, vou receber uma bolsa para ficar fazendo pesquisa na universidade. Eu tinha uma bolsa para pegar bolsas das outras pessoas num guarda-volumes. Era isso que eu fazia. Uma bolsa para ser. Isso, as pessoas chegavam e davam um negocinho. É isso. Na universidade, isso? Isso, na biblioteca de Direito. Na biblioteca. Que era lá na Santos Andrade. Eu estudava na reitoria, mas eu fazia esse estágio lá. Daí depois eu peguei estágio na galera da informática, né? E daí eu fui o primeiro cara a mexer com internet daquele lugar. Legal. Porque essa era mais ou menos o estágio. Mas daí, continuando... Então, aí foi só alegria, né, por assim dizer. Os anos de faculdade foram muito bons, eu gostava muito da faculdade, fiz grandes amigos, participei do projeto de iniciação científica, como bolsista, participei do centro acadêmico, então tive uma vida muito frutífera ali. E aí eu fui avançando no curso, né, já pensando que eu ia fazer mestrado e doutorado futuramente, já pensando na vida acadêmica. Era peixinho dos prof, ali, aquela coisa, né? Sim. Então, já me imaginando, mas quando eu estava terminando, eu fiz letras em inglês, né? Eu juntei uma graninha e fui para a Inglaterra estudar um período, né? Estudar língua mesmo. Fiquei em Bristol. Eu estudei lá no Centro de Idiomas vinculado à Universidade de Bristol. E nessa época eu já estava dando aula. Né? Em escola de inglês. De idiomas, E aí fui promovido a coordenador. Então comecei a fazer coordenação, treinamento de professores. E aí a coisa do acadêmico foi ficando meio de lado. Sim. Né? E eu já trabalhava bastante, precisava trabalhar, né? Porque eu já estava morando sozinho, precisava ganhar meu pão, né? Sobreviver. Então, e aí E aí acabei deixando, depois também não sabia muito bem se eu ia fazer mestrado em linguística, em literatura, estava sempre, né? Fiquei muito indeciso. Acabei não indo para o mestrado, acabei trabalhando bastante, né, profissionalmente. E daí só fui resgatar mestrado depois, em 2005, né? Eu me formei em 98. Eu também, me formei que foi em 99, né? Lembra que teve uma greve enorme? Ou você se formou no começo de 98? Eu me formei, acho que na metade de 98, se não me falha a memória. Porque eu me formei no final de 98, mas a formatura mesmo foi em 99. A apresentação do trabalho da TCC foi em 99, por causa dessa greve que teve. Eu acho que eu peguei um pouquinho antes. Então, assim, se olhar no diploma, tá 98. Mas no calendário já era 99. Que eu me lembro foi em 98. Tá.
Daí você continuou... Isso, daí, bom, aí eu era coordenador de escola de idiomas e tudo mais. Quando foi 2001, eu vim para a Uninter Aham. e eu, Nossa, tá bastante tempo, né? sim, 23 anos. Nossa, Eu fui bastante convidado porque uma das minhas colegas de faculdade, a Annelise, ela estava na Uninter coordenando o departamento de línguas. Tinha um departamento de línguas na Uninter. tempo. Aham. Tinha muita demanda para curso de secretariado executivo, tinha muita aula de idioma. Então, ela estava formando uma equipe, ela me convidou. Eu fui, acho que a única pessoa que eu conheço daquela geração que fez banca, porque ela não queria que ficasse parecendo que Que tinha ela sido era sua amiga. favorecimento. Então, ela formou uma banca. Era a professora Vilma Guiar, Aham. que na época acho que era pró-reitora ou vice-reitora. O coordenador do curso de turismo e a Annelise. Então, tinha 3 pessoas. Eu fiz uma banca, tive que dar uma aula para uma banca, para eles me aprovarem como professor. E tenho o maior orgulho disso. Eu entrei na Uninter por banca, gente. É. Não, hoje em dia é normal ter banca, Sou né? Mas concursado. durante um tempo... Pois é. Mas assim, tem. Hoje também tem bancas. As bancas são online, né? Outro esquema. Outro esquema agora. Mas enfim. E aí eu comecei a trabalhar na Uninter em 2001. Obviamente, eu só tinha graduação. Sim. Comecei como professor de língua. Então, vai fazer uma pós. Eu fui fazer uma pós pelo IBPEX, né? A nossa instituição aqui, que na verdade é a instituição que deu origem ao Uninter, né? Isso. E que foi uma pós muito boa, que foi metodologia de ensino de língua, tinha alguns excelentes professores, eu gostei bastante, foi bem proveitosa mesmo. Sabadão, aquela coisa de chegar aqui sábado, 7h30 da manhã e ficar até Sai até as 8 da noite. ficar assim, mas foi bem bom, eu tenho boas lembranças dessa pós. E paralelamente, em 2001, eu tinha dois colegas meus que tinham sido meus coordenadores nas escolas de idiomas onde eu trabalhava, me convidaram para a gente comprar juntos uma escola de idiomas. Aham. Então, a gente se reuniu e compramos uma escola de idiomas que a gente começou Uma em sociedade. 2001. Uma sociedade, né? Então, foi o mesmo ano em que eu entrei aqui. Foi o ano em que então, eu fui levando essa vida... Empresário, salariado, empresário de um lado, salariado, salariado do outro. de 2001 até 2015. Né? E nesse período eu fiz o mestrado. Aí eu acabei fazendo mestrado em literatura inglesa na Universidade Federal mesmo. Quem que te orientou lá? Começou a professora Mayu Marques de Azevedo, grande professora, muito querida. Depois ela estava se aposentando, ela já era Aham. bem senhorinha, né? E aí no último ano acabou sendo a Raquel Liescas Bueno, que assumiu a orientação, mas já estava Nos finalmente. finalmente, assim, né? E, se não me engano, eu defendi em 2007, eu acho. 2007, foi. Isso, foi junto com o meu primeiro filho. É bom saber a data do que os filhos nasceram. Isso. Acho que foi defender em 2008. Eu lembro que eu passeava com o Pedro no carrinho, né? O Pedro, meu primeiro filho, que nasceu em dezembro de 2007, ele ficava comigo, né? Então eu passeava com ele no carrinho com o livro, assim, lendo Para fazer a dissertação. para fazer a dissertação. E funcionava. Nessa época, com essa idade, as crianças vão bem, né? E aí eu fiz o mestrado em 2007, então, e fui trabalhando na Uninter como professor em diversos cursos, né? Professor de língua. É que língua é meio... Serve para tudo, Serve né? para tudo, né? Então, apesar de ser, assim, no começo bastante... Quase que só inglês, né? Mas depois... Mas quantas línguas você sabe? Na verdade, eu sou professor de inglês mesmo, né? Tá. Então, eu me viro um pouquinho no espanhol aqui e tal. Um francês Portunhol, ali. umas bicadas bem... Não, francês eu sei bem pouquinho. Mas sou professor de inglês mesmo, né? Mas, eventualmente, depois eu comecei a dar aula de português também, de escrita, de jornalismo. Tá. Língua portuguesa, eu gosto bastante de dar aula de português também. Então, é isso. Aí, em 2015, depois de 14 anos, né, de sociedade com os meus parceiros, a gente estava meio cansado um do outro e o negócio já não estava mais indo bem. Ele já tinha entrado numa fase de decadência. Daí eu disse para eles, quero fazer doutorado, há bastante tempo que eu quero fazer doutorado. Então, vou largar isso aqui. O que vocês querem fazer? Né? Vamos rachar em 3, vocês querem comprar minha parte? Isso mesmo, vamos rachar em 3, vocês querem ficar minha parte? Eles, não, queremos ficar com essa parte. Eu falei, então tá bom. Então, eles ficaram com a minha parte e eu fui fazer doutorado em cinema. Né? Na Tuiuti? Na Tuiuti. O caminho natural era fazer literatura, eu até fui na Federal, só que não consegui me animar com nada. Nem com nenhuma das linhas de pesquisa.
Não tinha nada assim que me animasse, né? Em 2011, eu fiz meu doutorado em 2011, né? As disciplinas. E eu me lembro que eu fiz uma aula nas letras, que foi a melhor aula, que foi com a professora Marta Moraes. Sim, grande Que Marta. já Marta, historiadora, né? Ah, ela é historiadora? Ela trabalhava com literatura e história, né? Isso, ela trabalhava com literatura infantil, Ficção né? historiográfica. Nossa, cara, a aula da mulher era espetacular, assim. Ah, não, desculpa, minto. Eu confundi. Você falou Marta. Eu Isso, confundi com a Marilene. A Marilene, que era ficção historiográfica. A Marta era professora, assim, de educação infantil. isso, de literatura infantil, né? Literatura infantil. Casada com o professor Edson. Isso eu não sei. Eu sei que a Foi mulher, minha cara, professora, ela era excelente. sensacional mesmo. Foi a melhor disciplina de todas do meu doutorado em História, foi a de Letras. Foi espetacular mesmo. Não tem dúvidas, porque a Marta realmente era muito boa. Mas daí você foi pra Tuiuti, tô cortando. Então, eu fui, e daí eu não consegui me animar com nada que tinha na letras, né? Eu falei assim, vou tentar fazer uma coisa diferente, então, né? Já que eu gosto muito de estudar narrativa, e estudar questões de verossimilhança, Linguagem. ficção, documentário, linguagem. E na Tuiuti tinha um professor que trabalhava com isso, pelo viés da semiótica, eu não sabia nada de semiótica, que é o professor Fernando Torres Andaste, que é Não conheço. um professor uruguaio. Ele era um professor convidado na Tuiuti, na verdade ele era professor da Universidade de Toronto, né, no Canadá. E ele participava da Universidade de Tuiuti, do programa Tuiuti, como convidado. Aham. Que é um cara espetacular, né? Um cara assim sensacional. Foi assim uma bênção na minha vida ter tido ele como orientador, porque ele é um grande semioticista. Né? Aí da linha do Percy, né? Porque esse cara tá no Percy, Canadá. Isso. E ele é um grande semioticista e a área de pesquisa dele casava muito bem com o meu projeto, né? E deu muito certo, a gente foi muito parceiro, assim. Também já tive a oportunidade de trazê-lo aqui no curso, na Uninter, no curso de jornalismo, já levei ele para conversar com os alunos. Que massa. Ele é um cara muito acessível. Ele é daqueles caras assim, né, Rodrigo, que são poucos, que é muito inteligente, que deu aula no Canadá, dava aula, ele dividia a sala, né, com o Pierre Levy. Só, né? E nem esganou o Pierre Levy. Não, e é um cara que é de um altíssimo nível acadêmico, reconhecido no mundo inteiro, e é super acessível. Conversa com qualquer um, veio para a Uninter conversar com os alunos, Sim, por um convite sim. que eu fiz. Uma pessoa, assim, muito, muito bacana mesmo, né? Foi uma benção, assim, foi uma grande sorte ter tido o professor Fernando Andaste como orientador. E o que era a tua tese? Então, Quando você pergunta o que é a tua tese, a pessoa fala... Então. quantas horas de programa a gente tem? Mas, na minha tese, eu estudava linguagem cinematográfica a partir da dicotomia ficção e não ficção, não é? E ela deu um livro bem interessante, tá? Desculpa aí o autoelogio, a imodéstia, mas a banca elogiou bastante e recomendou que fosse publicado, que é hoje o livro Esse Filme é de Verdade. Pergunta, né? Que está disponível, podem digitar aí no Google, Esse Filme é de Verdade. Eu fiz a publicação do livro, deixei gratuito, então ele está online. Sim. Pela Sintagma Editores. Quem quiser pode baixar. Que investiga justamente, então, a dicotomia ficção e não ficção, as fronteiras entre a ficção e a não ficção, no cinema, mas eu acabo me valendo muito de um estudo de teoria literária, né? que eu faço pontes com a teoria do cinema. E uso como metodologia, então, análise semiótica persiana. Não é? E acabo analisando daí 3 filmes no final, que são Homem Comum, do Carlos Nader, que é um documentário. O Carlos Nader é um grande documentarista brasileiro, paulista, talvez um dos maiores nomes da geração dele, só que é um cara chato pra caramba. Ele não coloca os filmes dele online, ele só quer que as pessoas assistam os filmes dele no cinema. Tá podendo, né? Rico, herdeiro. Não sei, né? Mas... Mas esse filme, O Homem Comum, foi um filme muito impactante e aí convenceram ele a lançar em DVD. Tá? Então tem DVD. Se alguém achar, né? Se alguém achar. Eu comprei o DVD, estava disponível na loja do Instituto Moreira Salles. Sim. Que é outro cara que é herdeiro, por isso faz filme. Isso. Então, eu fiz uma análise do Homem Comum,
do Birdman, não é? Que daí já é uma ficção. Putz, tá. Né? E do... Ai, caramba. Me fugiu o nome agora do filme da Petra Costa. Me fugiu o nome agora, já volta. Né? Tá. Problema de velheiro é isso. Mas são 3 filmes que, no meu recorte, né, eu analisei como eles trabalham na fronteira entre a ficção e o documental, né? Usando diferentes recursos cinematográficos, de linguagem cinematográfica. Essa parte, vamos dizer assim, é aplicada da tese que está no final. Né? Então, a minha tese ela faz uma apresentação do cenário hoje, né? A partir da ideia de index appeal, que é uma teoria do Fernando Anast, né? Que a gente vive uma era do apelo indicial, né? E aqui eu estou usando termos da semiótica, Sim. que são meio... O indicial significa que alguma coisa esteve lá. Isso. Não que ela está, mas esteve. Exato. Numa relação com o mundo real, por assim dizer, né? Então, os programas de reality show são um exemplo disso. Sim, né? sim. Aquela ficcionalização da vida real. E, então, usando a teoria da semiótica, a ideia de index appeal, eu faço análise desses filmes, faço uma discussão teórica sobre teoria da representação na literatura e no cinema e chego nesses 3 filmes, né, do Carlos Nader, da Petra Costa e o Birdman, do Iñárritu. Cara, esse filme do nenhum filme do Iñárritu eu consigo aguentar. Eu sei, você deve estar odiando, mas Não. Eu acho que no final... Eu acho que o cara vai sempre muito bem. Chega no final, ele fala... Tá bom, os americanos são melhores do que o mundo mesmo. Né? Tem aquele Babel que ele faz isso também. Que, lembra? Você assistiu Sim. o Babel, né? Tem o tiro na mulher do Brad Pitt lá. Todo mundo, toda a cadeia está errada. Tá tudo errado para aquela arma chegar lá. Menos a mulher que é americana. Nesse aí também. Tá tudo errado, mas daí no final... Não, eu sou americano. Aí isso desce quadrado, assim, para mim. Você gosta quando a coisa dá errado, né? Isso. Lembrei o nome do filme da Petra Costa. Homo e a Gaivota. Ah, não vi também. É um filme... É um filme que, na verdade, é um filme híbrido, né? É um documentário, meio ficção, em que ela acompanha a gravidez de uma mulher, de uma atriz, que está realmente grávida. Então, mas no filme ela está representando o papel de uma mulher grávida, mas, enfim... As coisas são bem misturadas, né? Mas você chegou a usar os simulacros e simulação do Baudrillard? Não, eu não gosto muito dos franceses. Eu nem prefiro... o Humberto Eco também. Então... Eu prefiro... O Eco, na verdade, ele é bastante persiano também, né? No final da vida dele, ele abraça a semiótica persiana. Como é que é o nome? 6 Passeios nos Bosques da Ficção, né? Sim. Não, o Eco é um cara, né, sensacional, né? Essa capacidade dele de ver tudo da comunicação, ele é muito bom. Tá, então, daí... continue. Então, com o Eco até tem algumas conversas, né? Tá. Mas com a linha do Baudrillard, enfim, e outros pensadores franceses, não vou muito por esse campo. E nem a galera do Bakhtin? Não. Porque daí também... O Bakhtin tem um troço problemático que se você vai usar ele, você só pode usar ele. Você não pode usar mais nada, porque ele não consegue conversar com ninguém. Ele é um menino meio chato no recreio, assim. O Fernando até gostava de fazer pontes, né, entre Bakhtin e Peirce. Tenso, hein? Mas a gente sabe que na academia tem muita igrejinha, né? Sim. Então, eu particularmente acho que não sou... Claro, a gente estuda alguma coisa, então eu tenho um conhecimento mais sobre semiótica persiana, sobre os pensadores, Lúcia Santaella, Ransdell, caras que estudaram semiótica persiana, o próprio Andaste. E não conheço muito sobre outros autores que não fazem parte da minha praia, que não foram muito assunto da minha pesquisa. Isso é normal. Mas, particularmente, eu não sou do tipo que rechaça, né, outros pensamentos e outros pensadores. Mas você chegou a ter aula com o... Como é que era o nome daquele paulista que trabalhou junto com a Santaella? Não, o pai da poesia concreta. Sim, o Décio Pinhatari. Décio Pinhatari. Não, a época que eu estudei na Tuiuti, o Décio Pinhatari foi um dos professores fundadores do programa. Isso. E tal, da Tuiuti, programa de comunicação lá, mas eu não tive essa sorte, né? O pessoal sempre fala que gostava muito das aulas dele. Eu tive dois amigos que foram orientados por ele.
Ele falou que na era aula, tenso. não. O esquema era o café. Que na aula ele ficava viajando e tal, meio que não deixava fazer pergunta, uma coisa meio engessada. Mas daí ia pro café e falava, e aí, professor, mas então? Café ele se soltava. E daí ele entregava o ouro todo pro bandido. Isso que era bem legal, cara. O cara é meio gênio, né? Sim. Décio Pinhataro é gênio. O Décio era um cara genial e esses caras muito são difíceis, né? Isso. Então, Tinha um esquema que pra ligar pra casa dele, agora eu não vou lembrar exatamente, mas pra ligar pra casa dele era entre meio-dia e meia. Você tinha que ligar e falar primeiro o seu sobrenome, depois o nome. E daí dizer qual é o assunto, pra daí ele saber se vai te atender ou não. Senão ele batia o telefone. Eu não sei o quanto disso é folclore também, né, Sim. cara? Porque também é legal você ter uma personalidade dessas folclórica, mas... essas figuras criam, né? Folclores, assim. É, e o cara, querendo ou não, bom, foi um gênio, né? Mesmo. Foi. Décio foi um grande nome da cultura brasileira ainda. Pois é. Na segunda metade do século passado. Né? Tá, e daí você terminou a sua tese. Muito bem, terminei minha tese. Nessa época eu estava trabalhando mais nos cursos de comunicação na Uninter, né? Até foi por isso que também eu apostei nessa virada. Aham, lógico. De sair da área de letras e ir para a área de comunicação. Mas é que é tão correlato também, né? Sim, claro, né? Existe muita... História com comunicação também. É muito correlato, tá muito perto, né? Sim, tem muita conversa, né? Muita conversa. Mas eu estava trabalhando com jornalismo, mas trabalhei na CNU, né? Na Central de Notícias da Uninter, junto com o Mauri, na orientação dos estudantes, na produção de conteúdo, né? Uma das experiências bacanas que eu tive na Uninter foi fazer, durante a minha jornada na CNU, foi fazer o evento Histórias que Fazem Nossa História, para comemorar os 20 anos da Uninter. Que agora tá com 25, não. Isso. 25, agora né? fez 25. Eu já tava lá. A gente fez um concurso, né, chamado Histórias que Fazem Nossa História, e foi muito bacana, o concurso todo o Brasil, em que os estudantes mandavam suas histórias. Suas histórias, né? E a gente fez a seleção, foi bem bacana. Tá online, né? Tá no site da CNU lá. Vocês encontram histórias, essa história. Foi muito bacana. Foi uma experiência muito bacana conhecer tantas histórias. E de tantos lugares, né? Com tantos sotaques diferentes. Meio malucas, né? E aí no curso de jornalismo trabalhei com pesquisa também com o professor Guilherme. A gente tinha um grupo de pesquisa lá. Primeiro que a gente começou estudando os cursos de jornalismo na modalidade EAD, como que eles constituíam suas grades curriculares, como que eles trabalhavam com disciplinas práticas, não é? E aí, depois, esse projeto se transformou no OPAJOR, né, que o professor, eu não estou mais vinculado ao projeto, mas o professor Guilherme continua tocando, que é o Observatório de Pesquisa Aplicada em Jornalismo. A Mayra tá lá também, não tá? Eu não lembro, a Mayra não chegou a participar conosco. Pode não? ser que ela esteja agora, eu não sei. Mas na época que a gente começou o OPAJOR, a Mayra não estava. E foi muito bacana, assim, foi muito legal trabalhar no jornalismo. Eu sempre dizia para os meus alunos, né? Eu sempre fui um grande consumidor de material jornalístico. Né? Sempre lia muito jornal, muita revista, assistia muita coisa. Até hoje eu tenho pastinha com recorte de jornal de revista. Você não tem uma certa nostalgia do tempo que você ia numa banca e tinha várias revistas? Mas total, eu adoro banca. Eu adoro revista e não tem mais. Não existe mais. Assim, eu comprava... Banca Bom Jesus lá no Alto da 15 ainda existe. Mas... Não, existe, mas não existe mais revista? Sim. Eu lembro que eu gostava de assinar a revista. Sim. Sabe, tipo, revista de rock and roll, revista... O que você assinou na tua vida? Nossa, mas muita coisa. Nossa, muita coisa. Eu assinei, deixa eu me lembrar, Trip, eu assinei a clássico. Road Crew, que era uma revista de metal, de heavy metal. Eu assinei Gibi do Batman. Eu assinei a Super Interessante. Eu assinei... Super Interessante eu assino até hoje. A Cult. Mas tem mais, assim. De informática. Eu assinava PC Magazine, a Info... PC Magazine vinha com CD, né? Isso. Comprei PC Magazine, a Info. E teve uma época que eu comprei um Mac que eu assinava Mac Magazine. Eu tinha pilhas, assim. Você guarda tudo até hoje? Não. Revista eu jogava fora, né? Jogava fora não. Dava pra alguma criança que precisa fazer trabalho de escola. Sim. Esse tipo de coisa. Gibis, todos os meus quadrinhos estão guardados até hoje. Eu tenho uma coleção. Deve ocupar um espaço lá. Agora eu fiz o anexo 1 e o anexo 2, né? Tem a biblioteca, que é aquela lá que eu sempre tô nas reuniões. Daí agora tem o anexo 1, que é o outro quarto.
e o anexo 2, que é a prateleira, que é um armário de não lidos. Por isso que tá o cara cada vez não tem maior. filho, porque daí o cara tem que usar os quartos da casa para botar gente. Exatamente. Exatamente. Já não vai caber um filho ali, porque agora, né, entre o filho, o gibi e tal. Eu passei por um processo de acabar tendo que jogar muita coisa fora porque chega uma hora que você não tem mais espaço, né? Então. Mas eu sou muito nostálgico, muito saudosista dessa era. Eu gosto demais também de banca, revista, Jornal. De vez em quando eu até vou na banca e compro um jornal. Mas ele vem tão magrinho hoje, antigamente ele era imenso. Eu vi um jornal esses dias, a Folha de São Paulo, não era um jornalzinho. Um caderninho. 15 páginas. É um caderninho. Meu, não. E a gente tinha um projeto tão legal no curso de jornalismo que e por alguns anos eu fui responsável por esse projeto, que era o do Jornal Mural. Que é uma das primeiras coisas que os alunos faziam, os calouros, né? Sim. Vamos aprender a fazer um jornal mural, né? E que funciona, né? Funciona Sim, super. E era muito legal porque você tem que trabalhar com a diagramação, com o espaço físico ali, com o tamanho da letra que você vai colocar na parede do jornal, as pessoas têm que ser capazes de ler, né? Tem uma série de questões ali que no digital se perdem completamente, mas e que na mídia física ela ainda existe. Mas esse projeto morreu, obviamente, porque... As pessoas nem sabem o que é o mural, mal sabem o que é o jornal. Hoje em dia, então, o curso é só online, então as pessoas fazem jornal online, né? Não faz mais. Daí dá pra fazer um Pinterest. Isso, uma coisa assim. Mas realmente, eu acho que a riqueza das mídias físicas, né? Enfim, dos jornais em papel, das revistas, porque tinha aquela coisa de ser diferente, de ter cores diferentes, de ter um design diferente. Isso, a diagramação. A Trip era sensacional, a diagramação, né? A Trip era linda. Todo ano eles ganhavam o prêmio de melhor diagramação e tal. Sim. Nossa, eu lembro eu acho que devo até ter algumas ainda guardadas. Trip. Eu acho que eu doei todas, assim. Eu tinha muita revista. Eu assinei durante muitos anos, até para estudar inglês. Eu assinava Newsweek e National Geographic. Sim. Que era barato na época. Mesmo como um estudante universitário, você conseguia assinar. National Geographic nem existe mais, cara. Eles tinham um subsídio, né? Para você assinar, então você assinava barato. E... Nossa, e aquilo, né? Eu devo ter umas 100 guardadas ainda. Eu tenho dó de jogar fora. Porque é tão boa. Sim. Graficamente, né? As imagens. Eu assinei a National Geographic também. Essa foi outra que eu assinei. Eu adorava. Sim. Temos que fazer um dia um programa só, trazer um monte de revista, botar aqui. Isso aqui era legal por isso. O problema é que não existe mais, né? Pois é. Não, acho que nem nos Estados Unidos existe. Eu acho que existe ainda, mas condições muito reduzidas e coisas muito... No Brasil não existe. National Geographic não, mas... Não. Existe o site, sim, o programa o canal de TV, porque ela foi comprada pela Disney, né? Então, sim. Daí eu não sei... Nossa, mas eu li cada reportagem lá, cara. Fantástica. Nossa, e algumas de arrepiar também. Eu me lembro que uma das últimas que eu li era uma reportagem de agora, não vou me lembrar qual país, que os caras pegavam os albinos e tinha uma crença de que a pele do albino fazia bem para não sei o quê, e matavam as crianças para tirar a pele, umas coisas assim, horrorosas. E daí, claro, tinha aquelas fotos maravilhosas. Tinha coisas lindas também, né? Não era tudo desgraça, não. Tinha umas coisas bonitas e tal. Mas não existe mais. Eu lembro que eu estava assinando e veio um comunicado da editora falando, olha, a partir de tal não vai mais existir a revista, nós vamos ressarcir o senhor em X dinheiros. E assim, eram 12, eu recebi 8 e acabou. Triste, né? Pensando bem, eu podia ter guardado a última, né? Pelo menos para dizer, ó... Foi a última. Sabe que o gibi da Disney, que era da editora Abril desde 1950, eu tenho os últimos, eu tenho o primeiro, de 1950, lá, um facsímile. Tio Patinhas? Pato Donald. Então, eu tenho o facsímile do número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7 eu tenho, de verdade, original. Aí eu tenho esses, daí eu tenho o último que lançou, e daí eu tenho o primeiro da nova editora, que é a Culturama. Então eu fiz esse recorte, assim, Não que eu tenha todos os dos 50 anos, porque é um bocado, né? 50 anos de gibi. Pra isso só tenho do Peanuts. Eu tenho todas as tiras do Snoopy, de 1950 a 2000. Mas tem coletânea, né? Que saiu nos Estados Unidos e tal. Eu levei 12 anos pra fazer a coleção. Todo ano saía 2. E é o teu favorito? Sim. De tirinha, sim, certeza.
Turma do Charlie Brown. Isso. Bom, bem bom. Mas isso não... sensacional. E daí eu tenho o Calvin também, que parece uma Barça e tal. Tenho também. Porque daí, né, tem que ter. O Calvin, se você tá de mau humor, se tá chateado algum dia, você só pega um Calvin e lê, você já melhora. Já melhora. É verdade. Né? O Calvin tem esse poder, né? Tem. O Calvin tem esse poder. E os brasileiros? Geraldão, Então, a minha tese é sobre a chiclete com banana, né? chiclete com banana. Então eu tenho Teve a uma chiclete época com de banana adolescência inteira. que eu, nossa, curti demais. Comprava muito também. Eu tenho toda a chiclete com banana lá em casa, todos os volumes. Mas não é da adolescência, eu comprei pra tese já. Sim. Comprei em 2010 para 2011, 2012, ali naquele período. E agora saiu, né? Pela Companhia das Letras. Não a revista, saiu os compilados. É do Bob Cuspe, da Rebordosa, do Woodstock, esses 3. Saíram em coletâneas e tal. É bacana, assim. Pela Companhia das Letras. Mas não continuou a sua história. Mas é uma coisa que eu queria te perguntar, então, é que o quadrinho ele vive no papel, né? Vive no papel. Se você pensar quadrinho é uma coisa que não funciona no digital, né? Sabe que até que funciona, de alguma maneira funciona, mas só quando é de humor, tira. Tem algumas coisas. Tem um quadrinho chamado Lore Olympus, que é uma história da Grécia Antiga, né? Os mitos gregos, meio adaptados para os dias de hoje. E começou a ser feito digital e, assim, era... Muito bom. Saía, tinha 1 milhão de visualizações no dia que saía. Nossa. Aí agora tem impresso também, né? Só que daí o impresso... Eu tenho lá, agora saiu o 4º volume, mas eu tenho os 3 primeiros. No primeiro volume você vê que é uma coisa feita para internet. Uhum. Que é solto e tal. No último volume já tem o quadro certo e tal, foi feito para papel. Já tem enquadramento e tal. Isso, já é outra coisa. Então, assim, tem muita coisa... No Instagram tem muita coisa, né? Mas fundamentalmente tirinha, né? Primeiro quadro, gira. Segundo quadro, gira. Terceiro quadro, piada. Sim. Né? Acabou. Aí fica mais fácil. Mas uma história grande, tipo um super-herói, assim, não rola. Não vai rolar, né? Ele rola no digital se for num tablet, né? Pra você ler e tal. Mas daí é uma emulação, né? Do papel. Sim. Mas eu já li vários. Porra, eu consegui baixar todos os gibis do Peninha, da década de 80, que era feita aqui no Brasil. Não tinha lá fora, era feita aqui. Então não existe mais, porque a editora abriu... Mônica, né? Não, Peninha é o primo do Pato Donald. Ah, sim. Eu confundi com o Fantasminha, aquele... Não, esse é o... Penadinho. Aí o Peninha, então, foi feito aqui e não existe mais. Porque a editora faliu, né? A editora Abril faliu, foi comprada e tal, mas faliu, não tem mais. E foi feito aqui, não tem como pegar de fora pra alguém fazer, não tem. Aí eu baixei online mesmo, mas eu não gosto de ver coisa digital, não dá certo. Quadrinho, né? Eu era um consumidor, assim, eu gostava de quadrinho na minha infância, depois na adolescência não muito, depois teve Mad, revista Mad. Sim. Essas coisas meio malucas, né? E um pouco desse quadrinho mais adulto brasileiro aí, mas já quando eu já era mais adulto. Ou quase adulto. Quase adulto. E quando meus filhos, meu primeiro filho veio, que sempre gostou muito de anime, né? Japonês, eu comecei a comprar mangá para ele. E ele leu muito mangá. Né? Quantos anos ele tem? O meu mais velho hoje tem 17. Vai fazer 17. Então comece a comprar para ele, ou diga para ele comprar com o dinheiro dele, o Lobo Solitário, que vai começar a sair em janeiro de novo. O Lobo Solitário, acho que eu comprei uns 2 para ele. Acho que ele não foi... Mas são 28. Sim, Compre todos. E eu acho que ele tem 2 versões, não é? Tem duas séries, não tem? O Lobo Solitário e o novo Lobo Solitário. Isso. Mas esse o novo não. É ok, é só ok. Eu acho que eu comprei 2 livros desse Lobo Mas Solitário. O original é uma das melhores coisas que eu já li na vida, mesmo. Mas eles são muito fãs, meus meninos, hoje, de One Piece. Sim, mas é legal mesmo. Nossa, é muito. O problema do One Piece é que são 300 números, né? Sei lá quanto. Mais de 1000 episódios, né? No anime. É. Eu fui aprender, na verdade, a ler mangá por causa dos meninos, né? Por conta deles. Não, e tem umas coisas muito legais em mangá. Tem coisas sensacionais. Tem um mangá chamado Ayako, que é maravilhoso também. Ayako. É muito legal. Tem... que é do Osamu Tezuka, sabe? O cara que fez o Lobo... Como é que é? O Kimba, o Leão Branco, que é a história misteriosamente igual do Simba. Não sei se já ouviu falar. Simba, Kimba, né? Que é igualzinho. Quase não parece mesmo nome. Quase não parece. E cara, é sensacional.
Esse Ayako é maravilhoso. Tem o Akira, Sim. que é maravilhoso também. Então, tem muitas coisas boas. Eu me apaixonei pelo Evangelion. Também é bom. Achei sensacional a série. E os caras têm uma imaginação, assim, que... Caraca, meu. Não, aquilo é uma pira, né? É. Aquilo é uma pira. Aí, Achei sensacional a história. um que eu comprei esses dias... Nossa, tô desvirtuando totalmente a conversa, mas um que eu comprei esses dias... esses dias já faz uns 5 anos, foi antes da pandemia. É aquele que a gente assistia quando a gente era criança, que tinha um barco que voava. Esqueci o nome agora. Que era uma nave de guerra e tal, pra lutar contra uns caras dos outros países e tal. Patrulha Estelar, eu acho. Não, passava na TV Manchete, impossível que você não tenha visto. Cara, eu não... Não, você só não tá lembrando, você viu. Tô lembrando mesmo. Se eu mostrar a foto, você vê. Do nave Yamato, que era o nome da nave que ia pro espaço, que era o encoraçado que tava no fundo do mar, eles tiraram, reformaram e virou uma nave espacial e tal. É super legal o anime. Daí você vai ver o gibi, o mangá. Estão indo. Ó, vai ter a batalha. Agora estão vindo. O inimigo tá vindo. E eles estão indo. E o inimigo tá vindo. Corta, então ganhamos a batalha. Não mostra a batalha. Aí eu falei, não, tem algum erro, vou ligar pra editora, sei lá. Aí fui ler a segunda. Aí fui ler a segunda história, igual. Aí eu fui descobrir depois, aí falei, não, fiquei louco, né? Fui atrás da internet e falou, não, o cara não gostava de mostrar batalhas. Olha só. Aí esse é um dos quadrinhos que tá lá em casa pra dizer como não fazer. Você tem que ter esses exemplos também, né? Sim, tem que ter esses exemplos. Mas tá, vamos voltar agora pra Uninter. Vamos voltar pra Uninter. Onde é que nós estávamos? Em que ponto da linha do tempo? Então, você estava na linha do tempo que você acabou o doutorado, estava trabalhando com a galera da comunicação lá, com o Guilherme e tal, que é um cara que já tentei trazer aqui umas 4, 5 vezes, toda vez que vai para vir, não vem. Porque sempre dá algum problema, ele sempre tem que resolver alguma coisa. O Guilherme também faz 720 coisas ao mesmo tempo, né? Daí fica um pouco mais difícil. E daí de lá, aí você foi pro curso de letras mesmo, não foi? Sim. Então, em função também de uma certa reorganização do curso de jornalismo, né, que acabou fechando o presencial, ficou só o curso online. O professor Wilson tinha solicitado especificamente a criação de cursos de letras línguas, né? A Uninter tinha curso de letras português já há algum tempo no EAD, mas não tinha letras línguas. E ele solicitou para a professora Tereza Cristina, que havia sido também minha colega como professora de inglês também. Sim, sim, gente finíssima. Gente finíssima, uma profissional maravilhosa. E só que a professora Tereza já estava meio caminho andado para aposentadoria. Então ela disse assim, Jefferson, olha, eu vou começar aqui, mas na sequência você assume, porque eu vou só lançar porque eu recebi a missão aqui. E daí você assume esse troço aí. Você assume isso aqui. Então, ela lançou o curso de letras em inglês em setembro de 2021. Isso. Nossa, pra mim isso era 2018, 2017. Não, setembro de 2021, a gente estava saindo da pandemia. E aí eu passei a fazer parte da equipe, né, dos professores do curso de letras em inglês, obviamente, na minha formação, tudo a ver comigo. E aí, em 2022, ela pediu desligamento. Afastamento, né, e tal, porque estava doente. Da coordenação. Na verdade, isso foi antes da doença. Mas quase concomitante, porque ela já tinha feito esse planejamento. Mas eu vou ficar só na pós-graduação, né? Depois ela acabou descobrindo que estava doente e, infelizmente, veio a falecer de um câncer. Né? Sim, sim. Foi bastante triste, dolorido, né, para nós todos que trabalhamos com ela. Triste. E aí eu assumi a coordenação do curso de letras em inglês e também construir ali que é um processo de construção, né, que você vai construindo as disciplinas do curso, enfim, todo o nascimento do curso. E o curso que foi muito bem, alcançou um número alto de alunos já no segundo ano, né? Então, lógico. Né? Tá vendo super bem, é um curso bastante ousado, né, que continua lá no Uninter. E também eu comecei a fazer o planejamento do lançamento do curso de Letras Libras. Né? E lancei o curso de Letras Libras também, montei a equipe na grade. Fiquei ali por 1 ano e meio, mais ou menos. Isso estava dentro de uma estrutura que tinha sido criada à parte da Escola de Educação, era uma chamada Escola de Língua, porque havia também uma ideia, um interesse de que a Uninter ia investir em
outras ações, como centro de idiomas, alguma Sim, coisa sim. assim. Que é sempre útil, né? Sempre bom. Útil, né? Acabou que isso acabou não indo para frente, e aí houve uma decisão de absorver a escola de línguas Na escola de educação. na escola de educação. Nesse momento, até já antevendo isso, o professor Castanheira havia me convidado para fazer parte do grupo do mestrado em 2023, né, ano passado, já sabendo que isso ia acontecer, né, por assim dizer, deduzo eu aqui, então, e aí eu passei a fazer parte do PP Gente, e em outubro de 2023 eu me desliguei daí do curso de letras, que ele já estava com a estrutura da Dinamarca, e fiquei só no PP Gente e na internacionalização. A internacionalização é um setor que na Uninter chama Global Hub, né? Que tem algumas ações voltadas para ensino de língua, para intercâmbio. E o curso de letras em inglês ele já dava um suporte para a internacionalização, ele já tinha uma perninha lá dentro, né? Então, como houve essa reorganização da estrutura dos cursos dentro da Uninter, que foram para a Escola de Educação, então eu entendi que fazia mais sentido eu ficar me dedicando à internacionalização e ao PP Gente. Então, hoje, na internacionalização, eu cuido das iniciativas de língua, então hoje a Uninter tem... ela é um centro oficial de aplicação do IELTS, que é um dos exames mais complicados, né, da língua inglesa no mundo. Nós somos representantes do British Council, né? E a gente então aplica o teste dentro da Uninter e tem uma série de tarefas que envolvem requisitos, um monte de coisa. Treinamentos e questões burocráticas que a gente cumpre com muito orgulho, com muita boa vontade, né? É muito bacana trabalhar com o British Council, também um aprendizado que a gente tem aí nessa grande instituição. E a gente também aplica o TOEIC, né? O Test of English for International Communication, que é da ETS, que é a mesma empresa que faz o TOEFL, né? Tem um representante aqui no Brasil, e a gente aplica o TOEIC daí dentro da Uninter para os alunos da Uninter. Assim. Os alunos que quiserem, eles podem comprar o teste com desconto e fazer a prova online, né? Então, eu cuido... E também de outras ações, de intercâmbio, enfim, outras iniciativas que o setor de internacionalização faz, eu participo, né, do suporte. Então, eu acabo cumprindo essas duas funções na Uninter, né? Então, uma parte da minha carga horária está no Global Hub, outra parte no PP Gente, além de também dar aula nos cursos de graduação, sempre que convidado, curso de jornalismo, curso de serviço social, curso de letras também. Que nem eu estou no curso de direito e tal, né? Daqui 2 semanas eu tenho mais. Eu tive aula no jornalismo semana passada, daqui 2 semanas eu tenho mais uma. E lá porque está acabando o programa, já tem 5 minutos só. Lá no PP Gente, o que você está orientando? Caso alguém se interesse, que a gente está com... Sim. Não está mais, né? Quando o programa for ao ar, já não vai mais estar com o processo seletivo, né? Processo seletivo aberto. Mas enfim, vai ter processo seletivo na metade do ano e depois no ano que vem. Então, o que você está orientando? Sim, então, eu acho que sou o único professor da área de línguas, né, no PP Gente. Né? Acho que sim. Então, até esse foi um dos motivos pelos quais o professor Luciano, o professor Castanheira me convidaram, sentiram que precisava ter alguém de línguas. E, eventualmente, a gente tem estudantes, né, que trabalham com pesquisas voltadas à área de ensino de língua, seja português, seja inglês, seja língua estrangeira. Libras, né? Libras também. Libras tem vários. Tem. E hoje eu tô com... A gente está encerrando esse ano o nosso grupo que estuda ensino de línguas e multiletramentos. Né? E no ano que vem a gente vai começar a estudar competências digitais, né, relacionadas à formação de professores. E que tem a ver com multiletramentos, né? A ideia dos multiletramentos, não sei se o pessoal é familiarizado com essa ideia, mas é uma ideia que já está bastante presente no ensino de línguas no Brasil, né? Português, inglês, enfim, línguas estrangeiras. A pedagogia dos multiletramentos foi lançada em meados dos anos 90 por um grupo anglófono de professores que anteviu, né, que o mundo estava se transformando muito em função das tecnologias digitais. E que só saber a língua vernácula escrita não dava conta. Não dava conta, que a gente tinha que pensar o ensino de língua a partir das novas tecnologias de comunicação, mas também a partir de novos princípios de inclusão, de representação, né? Que vai além de uma ideia muito rígida de norma culta, não é? Enfim, tem uma série de conceitos aí que estão por trás dessa pedagogia. É uma pedagogia que influenciou muito políticas de ensino de língua, então você vê muitos reflexos da pedagogia dos multiletramentos na BNCC, por exemplo. Claro. Né? Então, e tem tudo a ver com a questão das competências digitais. As competências digitais,
elas são, eu diria aí, o filho, né? Uma linha de pesquisa que é derivada desse conceito abrangente que é dos multiletramentos. Isso é bem bacana, né? E na hora que você está trabalhando com esse conceito de multiletramentos, que você entra cinema, televisão, TikTok, Exatamente. Instagram, me parece que boa parte dos professores usa, principalmente os mais novos, mas não sabe a linguagem. Sim. Né? Então... Com o cinema isso acontece tanto, assim, porque o pessoal usa, e super de bom grado, super com uma boa intenção, mas é aquela coisa. O que o filme quer dizer, ou o que aconteceu no filme, ou vamos fazer um filme com as crianças. Não tem a linguagem do cinema, o que é a câmera, como que o som funciona. Esse conhecimento da gramática, do audiovisual. Isso, aí, não, né? Tem, né? E é uma coisa que hoje em dia, nossa, se você for parar para pensar, quanto que a gente consome de conteúdo audiovisual? Pois é. O tempo inteiro, E as pessoas vão fazendo meio, de novo, com boa intenção, mas sem saber a base, né? Tanto que letramento é o tipo da coisa que eu trabalho direto também, né? Sim. Cinema, com rede social e tal. Porque ou a gente incorpora isso, ou ele vai, né, vir por cima e pegou. Sim. Né? Quanto você menos espera, já não sobra mais nada de você, né? Exatamente. Que esse é o grande problema que eu estava lendo aquele livro A Próxima Onda, terminei de ler ele ontem. É meio pessimista, né? Mas... Não, para ser pessimista ele tem que melhorar muito. Ele é muito pessimista, mas eu concordo. Né? Ele fala, ou a gente segura isso aqui, ou já era. Né? Ou só vai piorando, né? No caso do cinema, da televisão, não é assim. Né? Acho que dá para... Calma, vamos... Mas uma das coisas que a gente estava conversando com os professores no E-Digital, que foi o congresso que você ajudou a organizar, é como os alunos de cinema não assistem filmes no cinema. Sim. Assistem só no celular. Foi uma coisa que o professor Baggio, né, comentou. Isso. Que ele ficava meio incomodado, assim. Não é todo mundo, mas tem muito aluno que está muito acostumado a consumir na palma da mão, ali na tela portátil, e não vai mais pro cinema. Não entende a própria reverência ao cinema, a luz apagada. Por isso que você vai no cinema... A caverna, né? O coletivo. Isso. Você vai no cinema para assistir um filme de super-herói, o pessoal acha que está em casa, fica conversando, né? Tudo bem, quando você vai assistir um filme do Coppola, por exemplo, não é assim. As pessoas respeitam um pouco mais. Mas o filme de super-herói já era, né? Tem que começar a ter um aviso de comportamento, né? Como se comportar na sala de cinema. Antigamente tinha, né? No comecinho do século XX tinha como se comportar na sala. Mas talvez esteja no momento de voltar. Educação. Isso. Mas é isso, cara. Eu tô olhando no meu relógio que está apitando. Que já deu 1 hora quase de programa. A gente precisa terminar. Se as pessoas quiserem te encontrar com essa ideia de multiletramentos para passar pelo processo seletivo do mestrado e tal, qual que é o teu e-mail, como que faz para... Pode entrar no site do programa, né, no PPGente da Uninter, lá você encontra as nossas informações, né, mas se alguém quiser meu e-mail também é jefferson, com F só, .f, né, de faca, de ferro, @uninter.com, então pode mandar um e-mail que eu vou com certeza ter uma alegria em responder, enfim, e orientar na medida do possível. Nosso programa está de portas abertas para receber pesquisadores interessados na área de multiletramentos, competências digitais, né, educadores e educadoras que queiram trabalhar com a gente, são sempre bem-vindos. Isso aí. Então, cara, valeu, obrigado mesmo. E para você aí do outro lado, a gente se vê semana que vem com outra pessoa legal, bacana, divertida para falar sobre educação e tecnologias. Até lá. Obrigado.